Boa noite, minha amiga personal trainer. Boa noite, meu amigo personal trainer. Bem-vindos a mais um conteúdo do método Personal Coach 4.1. Eu sou Roberto Fernandes, personal e treinador do método Personal Coach 4.1, o método mais rápido que ensina você, personal trainer, e qualquer formando educação física a ter sucesso no mundo online e no mundo presencial, fazendo você ter um faturamento de 10 mil reais ou mais. Então vamos lá. Nessa aula de hoje eu vou falar sobre um tema que parece, mas não é, que é por que o seu sucesso no mundo online está baseado no mundo presencial. Antes de começar essa live, eu gostaria de falar da vacinação. E aqui em Maringá, onde eu moro, hoje começou a vacinação de 18 anos para mais de qualquer profissional de educação física. Então também quem estiver estagiando, quem tiver com 18 anos, que estiver entrando na faculdade de educação física, provavelmente, se eu não me engano, já vai poder se vacinar. Se continuar nesse ritmo, até o final da semana, todo profissional atuando no mercado de educação física já vai estar vacinado aqui na minha cidade. E a gente está muito feliz por isso. Eu sei que ainda tem grupos que são, aos olhos de muitos, prioritários, que devia estar sendo vacinado, como os advogados, por exemplo, advogados que tratam com o cliente frente a frente numa sala fechada. Mas, infelizmente, enquanto não tivermos vacinas para todos, qualquer regra vai ser injusta para algum grupo. Então, o importante é a gente se cuidar até chegar a data da sua vacinação. E para o profissional de educação física, o recado, a recomendação, a sugestão, a opinião, se assim você aceitar, é que mesmo você tomando a vacina, a gente tem que tomar muito cuidado na prevenção. Tomar a vacina nos impede de ter um estado muito grave, de ter uma internação, de ser entubado, cai muita probabilidade de falecimento. Claro, como toda vacina, você precisa ter o percentual de soroconversão, que é para toda vacina. Então, o quanto a vacina consegue produzir esses anticorpos dentro do seu corpo, e também a carga viral, que é o tanto de vírus que você vai ser exposto, quanto de vírus o seu corpo vai produzir da Covid, para determinar se você vai ter algo leve ou se você vai precisar ser internado e ir para uma UTI. Então tem esses dois fatores, então a gente precisa se cuidar até a segunda dose e depois da segunda dose da vacina, até que ela seja totalmente validada. E quando eu falo com o educador físico, quando eu falo com o personal trainer, o professor da ginástica, da hidroginástica, de todas as áreas, o professor da escola, é muito importante porque, no mínimo, nós temos 3 famílias envolvidas fora a nossa, fora o nosso convívio familiar, depois que a gente está atuando com o nosso cliente, que é a família do nosso cliente, né? Os filhos. Então a gente tem mais a família do nosso cliente, pai e mãe, e a família do cônjuge do nosso cliente, pai e mãe. Então, no mínimo, tem 3 famílias envolvidas nessa sua relação com esse cliente. Nós tomamos a vacina, nós estamos prevenidos, num percentual menor para ir internado em uma UTI, mas se pegarmos o Covid, nós transmitimos como qualquer outra pessoa. Então use sempre máscara, álcool em gel, face shield ou óculos de proteção. Tem que se cuidar para que você, se por algum acaso, Deus me livre, bata na madeira, você tenha contraído o Covid, o vírus do Covid, você não transmita, você não seja um assintomático que transmita essa doença para frente. Então, aqui em Maringá, provavelmente até sexta-feira, todos da educação física vão ter sido vacinados, né? Então vamos entrar agora no nosso tema de aula hoje,
E para eu entrar nesse tema de aula, e eu estou falando aqui que a gente só está ao vivo no Facebook, não sei porque não entrou no Instagram, não sei porque não entrou no YouTube, mas não entrou. Eu queria contar uma história para você, para a gente entrar dentro de responder essa pergunta, porque o seu sucesso do online depende, está baseado no mundo presencial. Eu tenho um aluno que eu tô com ele já há 9 anos e meio para ser exato, que ele é meu cliente e ele é um baita de um empreendedor. Ele tem uma empresa aqui na cidade de Maringá, que é a Protect Pool, que é uma empresa que tem cerca removível para piscina. Então, tanto para pet como para criança. Entre hastes, ela é removível, ela é mole, mas as hastes, entre as hastes, que tem uma tela entre as hastes, aguenta até 80 quilos de pressão. Então, um adulto, se deitar naquela haste, ele vai aguentar, não vai cair na piscina, não vai se afogar e acontecer algo pior. E quando você tem alguma festa em casa, vai receber amigos, você tira e é imperceptível, como se não tivesse nada, você não vê nem os furos, porque os furos são feitos com as cores do piso, para você não perceber realmente, fica muito bonito. Tenho até aqui na minha casa. E ele antes já foi empreendedor de uma locadora. O último empreendimento dele antes de ter essa Protect Pool foi uma videolocadora, Arte Vídeo, se eu não me engano. E quando eu atendi ele, estava num processo final da locadora, era videocassete, era VHS, DVD, Blu-ray, mas ele estava fase final, porque veio os streaming, veio os filmes internet e tudo mais, a evolução que você conhece. E conversando com ele na época, ele falou assim: Roberto, eu me dediquei a vida inteira, eu me organizei a vida inteira para que quando chegasse aos 40 anos eu não precisasse mais trabalhar. Na época dos 40 anos ele estava comigo, ele falou: eu consegui, com 40 anos eu não precisava mais trabalhar. Já tinha uma renda fixa, podia levar minha família até o fim da vida sem mexer nos meus rendimentos, no meu faturamento, vou conseguir levar minha família com conforto. Não passou 6 meses, ele fala: preciso fazer alguma coisa, preciso fazer uma coisa. Eles criaram a Protect Pool, ele mais 2 sócios. Nesse processo, um sócio deixou, ficou 2, ele mais 1. Nesse processo, ficou só ele com a empresa. Hoje ele emprega a irmã, o sobrinho, o filho, a esposa, tá todo mundo trabalhando com ele. O gerente da videolocadora, na época, hoje é um dos cabeças, braço direito dele dentro da empresa. Então ele emprega bastante gente pro tamanho da empresa dele. E no ano passado, em plena pandemia, em setembro, se eu não me engano, a empresa dele teve o maior faturamento em vendas. Em plena pandemia, setembro do ano passado. E conversando com ele hoje, eu admiro ele como empreendedor, conversando com ele hoje, ele sempre me dá umas dicas e eu tento trazer isso para o mundo do personal. E ele falou: Betão, hoje, dentro do mercado, produto é tudo igual. Você não ganha cliente no produto, você vai ganhar o cliente no serviço. Para eu te exemplificar melhor, ele deu o exemplo da academia. Para eu montar uma academia igual essa, e onde eu tô é uma das maiores academias em estrutura e nome, não só estrutura, mas também nome na cidade, já está há mais de 20 anos no mercado. Ele falou assim: eu posso montar uma academia igual a essa, ou melhor, em 60 dias. Eu monto uma academia melhor que essa. Só que qual vai ser o problema? Onde eu preciso ter algo que funcione para que eu consiga ter uma academia? Pessoas para trabalhar dentro dessa academia. Então, para eu conseguir te exemplificar melhor e para que você entenda, quando eu chegar ali na frente, onde eu te explico por que o seu sucesso no online está no mundo presencial, ele deixou claro para mim,
e eu já venho falando isso dentro da academia há muito tempo, há mais de 5 anos, que eu sento todo final de ano para conversar com as donas da academia e falo, ó, o atendimento não tá legal, o atendimento não tá legal. Por quê? Porque eu percebi que aparelho de musculação não faz o cliente ficar na academia. Se você estiver atendendo o seu cliente na melhor academia da sua cidade ou na academia de bairro da sua cidade, com um aparelho inferior, não é isso que vai fazer o seu cliente ficar com você ou não. Por quê? Porque banco de supino, barra e anilha é igual em tudo quanto é lugar. O ferro é mais cromado, outra anilha é emborrachada e outro não, mas 10 quilos é 10 quilos aqui, 10 quilos na conchinchina. 10 quilos não vai fazer o seu cliente ficar com você, porque uma anilha emborrachada, a outra não vai fazer você ficar, não vai fazer ele ficar com você. Se o banco é almofadado ou o banco é mais duro, não é isso que vai fazer ele ficar com você. O que vai fazer ele ficar com você? O seu atendimento, o seu serviço e não o seu produto. Dar um bom treino, saber de biomecânica, saber de fisiologia, isso é básico para você. Se você quiser ser um personal trainer de sucesso no mundo online e no mundo presencial, não tem o que fazer. Você tem que dominar exercício físico e todas as variáveis que estão em volta disso para que você consiga entregar um exercício físico com qualidade. Você precisa ser bom nisso, senão você está fora do mercado do personal trainer. Você precisa dar um bom treinamento. Isso é importantíssimo, mas só isso não é importante. Você ser bom em treinamento, em duração da série, em ter os métodos de treinamento, em ter a periodização bem executada, só isso não vai ser o suficiente para você ser um personal de sucesso dentro do presencial e também no mundo online. Por quê? Porque se ele estiver procurando emagrecer, crescer, qualidade de vida, você concorda para mim que um professor da sala de musculação, um professor do trânsito livre, tem tal competência para montar uma boa ficha de treinamento e fazer aquele cliente ter resultado, sem ele precisar ficar em cima o tempo todo? Você concorda comigo que sim. Estou falando de profissionais que estudam. Mas ele mesmo assim contrata um personal trainer. Se você fizer igual ao que o trânsito livre faz, que tem qualidade, se você tiver a mesma qualidade do que aquele cara aqui no trânsito livre tem qualidade, fez ele ter resultado, você está morto. Ele vai voltar para o trânsito livre. Ah, mas aqui o aparelho é... Você nem ouve o barulho do aparelho. Porque aqui é marca X, marca Y. O que você precisa entender? Que você precisa entender de gente, você precisa melhorar o seu serviço, você precisa melhorar a sua entrega. E foi isso que ele me provou. E onde ele estava me falando isso? Onde um vendedor falhou. Falhou onde? Falhou querendo entregar aquilo que o cliente não queria. Vou te dar o exemplo, depois eu vou trazer isso para o mundo do personal trainer. Ele falou assim, o meu vendedor falou para o cliente, não, que aqui a gente tem 10% de desconto, que aqui o desconto é bom, que aqui a gente facilita no pagamento, que aqui não sei o que. Preço é irrisório nesse mercado. Ele tem qualidade, ele está com preço que ele consegue trabalhar no mercado, consegue ter lucro, consegue pagar os funcionários. O que o cliente queria e que ele não ouviu? Foi ouvir muito depois. O cliente olhou para ele e falou, você entrega em 15 dias? Quem sabe? Quem sabe? Até o telefone comigo. Ele perguntou, você entrega em 15 dias? E ele falou, sim, em 15 dias eu entrego.
o preço para ele era irrisório. Ele poderia ter uma festa importante, uma festa da filha dele. Não estou falando que ele vai fazer isso, tá? Mas o cliente, por exemplo, queria comemorar a festa de 15 anos da filha em casa, porque não tem mais como fazer em outro lugar. Ele queria que em 15 dias tivesse instalado para deixar seguro a casa dele, para a piscina, para as crianças não caírem, para os cachorros não caírem na piscina. E o que a gente faz? Agora traz para o mundo do personal, que eu quero que você entenda. O que a gente acaba fazendo? A gente acaba querendo vender para o nosso cliente o nosso diploma, os nossos cursos de especialização, os nossos N cursos de maior graduação. Então eu sou pós-graduado, eu sou mestre em biomecânica, eu sou mestre em fisiologia. A gente quer vender isso porque isso é importante para a gente. Mas isso não é realmente importante para o seu cliente, porque ele quer que você resolva o problema dele. E qual que é esse problema de entregar em 15 dias? Ele quer emagrecer X. Ele quer brincar com os filhos em X tempo. É importante você ter uma boa graduação, ter uma boa especialização, buscar sempre conhecimento. Claro que é importante. E isso tem que ficar na sua cabeça, isso é importante. E para exemplificar que isso é tão importante, eu trouxe 2 estudos aqui para você ficar atento. Estudos de 2021, onde ele compara um estudo aqui onde de Victor Angleri, Clayton Augusto Libardi, 2021, que foi publicado na Sport Medicine. Eles compararam 3 métodos de treinamento: tradicional, drop set, pirâmide crescente. Qual hipertrofiou mais? Qual teve mais força? A conclusão que eles chegam no estudo é indiferente. Agora, se você quiser ganhar, que o seu indivíduo tenha métodos melhores, com o objetivo de sobrecarga, de ter um cliente com ganho de força, no estudo ele fala, então busque a pirâmide crescente, que vai te dar maior resultado de força. Mas é irrisório. Os 3 métodos estão ali, dando benefício em hipertrofia e força. É estudo recente, 2021. Mas o que você precisa montar é uma boa periodização. E não ficar discutindo com o cliente qual que é o melhor, drop set tradicional ou rest pause, isso é importante para você dar estímulos diferentes, mas se ele comparou 3 e não teve diferença, onde que vai ter diferença, essas diferenças de estímulos? Isso não está no estudo, tá? Onde eu vejo que vai ter diferença? Na motivação do seu cliente. Você quer ganho de força e hipertrofia. Você já viu nesse estudo, um estudo científico, que não tem diferença em hipertrofia significativa em hipertrofia e força nesses 3 modelos de método? Você pode fazer a cada 2 semanas, se você organizar bonitinho, um método diferente para deixar a aula mais atrativa, aquela aula legal. Putz, a cada 2 semanas ele está mudando minha ficha. O que acontece no trânsito livre? A competência do profissional estava lá. Ele estava montando a ficha só que de mês em mês. Você não está mudando de 2 em 2 semanas. Na visão dele, quem tem maior valor? Quem está entregando mais? Você que está mudando a ficha dele de 2 em 2 semanas ou o outro que está com qualidade? Não estou colocando a qualidade em prova. Todos têm qualidade. E o outro que está entregando de mês em mês? Claro, aquele que está entregando de 2 em 2 semanas tem maior qualidade na visão do aluno do que aquele que está entregando mês. Mas as 2 fichas têm qualidades iguais. Mas você está entregando o quê? Atendimento. Você está entregando serviço e não só o produto. Produto é sua aula, produto é aquilo que você foi estudar, que você passou mais de 10 anos, 4, 5 anos na faculdade, mais especialização, mais cursos, mais artigos que você lê. Esse é seu produto. Agora, o seu serviço é atendimento, fazer com que ele perceba que ele está ganhando muito mais do que ele está pagando. Um bom ouvido para entender o que ele quer e realmente sanar o problema que ele quer e não o que você imagina que ele quer. É tão importante isso que eu trouxe também outro.
na um artigo de João Pedro Nunes, Paulo Cunha, onde ele compara quais exercícios são melhores para ganho de força e hipertrofia. Começar com exercícios multiarticulares ou exercícios isolados. Sabe o que mostrou? Esse estudo é de 2021. Sabe o que esse estudo mostrou? Significativamente, estatisticamente, não muda nada. Mas o que muda? Quando você tem exercícios multiarticulares, você tem um maior ganho de força naquele teste específico. Por exemplo, você está fazendo teste de carga máxima no agachamento. Você consegue ter melhor resultado no teste de carga máxima. Se você quiser um teste de flexão de braço, quantas repetições você faz em 1 minuto? Se você começar sempre fazendo o flexão de braço nas suas séries, quando você for repetir esse teste, você vai ter um ganho de força, você vai ter mais repetições dentro de 1 minuto. Agora, se você quiser, como vamos colocar no fisiculturista, quiser melhorar uma parte específica do corpo dele para melhorar a apresentação dele, o que você faz? Isola o músculo. Começa isolando o pior músculo, que ele tá assimétrico, por exemplo, no bíceps. Então você vai lá e começa a série com ele, você tá com uma carga, tá com o corpo cheio de energia, começa e faz lá. Isso que fala o estudo. Isso você precisa saber? Precisa saber, porque são estudos recentes. E a gente sempre tem na cabeça que a gente começa por grupos musculares maiores para ir para os menores. E se acontece uma carga, um aluno, um cliente seu assim, ele quer melhorar o corpo inteiro, ele quer ir para o mundo do fisiculturismo e você tem competência para isso, você vai ter que ter esse estudo como base para você saber o que você vai fazer com ele. Isso é importante, mas isso é o seu produto, não é o seu serviço. Você precisa atender ele bem. E aí onde é que eu chego? Depois de falar tudo isso, onde eu chego que o seu sucesso online vai ser no mundo presencial. E dá para levar as duas coisas juntas. Você não tem que ter sucesso primeiro no mundo presencial e depois ir para o mundo online. O que acontece hoje com a pandemia? Tudo acelerou e você vê os grandes players do mercado online muito forte no presencial. Primeiro, ele foi um ótimo personal no presencial, aí ele foi para o mundo online e explodiu também. Mas hoje, você que está se formando agora, você que está começando a entrar no mercado, você que está brilhando os olhos para o mundo online, você pode crescer os dois ao mesmo tempo para ter um faturamento de 10 mil reais. Não precisa ser um para depois ser o outro, ou vice-versa. Não precisa ser o online para depois ser o presencial. Desde que você entenda que no mundo presencial e no mundo online, você vai atender quem? Gente sente. Só que tem pontos muito específicos de um e de outro. Por exemplo, mundo online, você consegue escalar muito mais. Quantas pessoas você consegue atender no mundo online? 30, 50, 100 pessoas? Putz, você consegue. No mundo presencial, 20 pessoas, 25, você está trabalhando de manhã, de tarde, de noite, um atrás do outro, sem respirar. Tem essas diferenças. Agora, qual cliente você consegue reter por mais tempo? Fazer com que ele faça atividade física com maior qualidade? Presencial. Não é difícil você convencer o seu cliente, se ele treina 3 vezes por semana, chegar sempre animado, fazer tudo certinho. Não é difícil. Tá sempre o cliente, num mês inteiro, sempre animadão, ele dá uma escorregada um dia ou outro. Imagina no online que você não está do lado dele todo dia. É escalável? É, mas roda muito mais se você não entender que aquelas pessoas são gente. Quais estratégias você vai usar? Você vende o seu curso 50 pessoas. Quais estratégias você vai usar para motivar essas 50 pessoas a fazerem uma ficha que você montou com extrema qualidade, mas você não está lá para pegar na mão, para fazer ele lá. E pessoas são de... Você acha que todo mundo, 50, vão acordar às 6 horas da manhã, vão ir para o treino depois das 6 da tarde, depois do dia exaustivo, treinar? Você tem certeza disso? Você está do lado deles para ver isso? Você não está.
E gerenciar 50 pessoas para que você tenha qualidade nisso é muito difícil. Muito difícil, mas é possível de se fazer. Desde que você entenda que eles são gente. O que você pode fazer em cada semana para que motive eles? Você consegue colocar eles num grupo de desafio, por exemplo, tirando um suor selfie, essa do meu amigo Ricardo Sala, tirando um suor selfie todo final de treino. Aquelas pessoas que tiverem mais fotos tiradas naquela semana, naquele mês, você dá um treino online por videoconferência para a pessoa, na casa dela mesma, na casa, não sei o que você pode criar, mas se você entender que você está entregando serviço e não produto, seu produto já está na mão dela. Planilha de treinamento você faz uma vez só, basicamente. Você pega lá, monta no Excel todos os exercícios que você pode ter e monta todas as pré-planilhas que você tem para iniciante, para intermediário, para avançado, para qual período de periodização. Você vai montar uma vez só, você vai ter um trabalhão uma vez só. Se você pegar ainda um aplicativo que tenha todos os exercícios já gravados, filmados, puta, tá no céu. Bem estruturado para você fazer a periodização, você tá no céu. Mas se fosse só isso, todo mundo estava faturando alto no mundo online. Mas não é isso que acontece, não é por dia. Onde que você vai se diferenciar? Agachamento em aplicativo é igual para todo mundo. Você vai ter que se diferenciar no serviço, no atendimento, na entrega de resultado, sim, físico, mas entrega de resultado psicológico e de atendimento. Isso que é ser produtivo dentro da nossa área. E é isso que eu quero que você realmente entenda. Por isso que eu te falo, ter sucesso no mundo online, você consegue. Não estou falando que é só assim que você consegue. Consegue. Mas você quer ter maior velocidade no mundo online? Precisa ter clientes no mundo presencial. Você precisa saber entender de gente. E como é que você consegue fazer isso? Pele com pele, atendendo o cliente no mundo presencial. Porque você vai saber como é que você vai quebrar as objeções dele quando ele está cansado, quando ela está na TPM, quando ele não dormiu à noite, quando ela está com um pipinão em casa para resolver. O mundo online vai trazer isso para você também. E como é que você vai ter jogo de cintura para fazer aquela pessoa ficar na linha, mesmo no mundo online? Você só vai conseguir isso no presencial. Você tem um estudo aqui, mas será que esse estudo para aquele seu cliente vai dar certo? Testa! Você tem embasamento científico, você não está fazendo loucura. Mas para aquele específico cliente dá certo? Para minha vovozinha, será que dá certo treinar assim? Para o meu moleque de 18 anos dá certo treinar assim? Mas o estudo lá. O estudo está por faixa etária, está dividido por faixa etária. Você tem que buscar estudos desse jeito para que você consiga também levar isso para o mundo online. Para o mundo online, você determina uma faixa, mas vai que? Você não vai, ó, não vou atender você não, porque você é um moleque de 18 anos. Então você só vai ter essas coisas no mundo presencial. E esse feeling no mundo presencial dá total diferença no mundo online quando você vai entregar serviço. Porque está todo mundo querendo vender algo no mundo online. Você, quando for entrar com o seu produto no mundo online, é mais um. Mas o que você vai entregar de diferente que o mercado não entrega? Atendimento. O serviço, igual o meu cliente observa isso no mundo, em todas as empresas que ele tem contato, fornecedores e na empresa dele. Eu poderia ter, ele fala, eu poderia ter uma empresa maior? Poderia, mas ele não tem gente para tocar a empresa. Ele não pode se virar em 1000. Ele precisa ter uns cabeças que pensam em entrega de serviço e não só de produto. E aqui a gente pode falar isso aqui por mais uma hora e tralalá. Mas eu quero que você entenda e quero agora que realmente você mande aí, eu vou distribuir isso aqui depois, não vai ficar só no Facebook, eu vou distribuir isso depois. Mas eu quero que você depois realmente me fale o que você achou desse conteúdo, o que você pensava antes, o que você pensa agora. E eu nem sei se aqui travou.
Bom, aqui não travou ainda. Então, o que você pensava antes, o que você pensa agora, qual é a sua opinião? A gente não está aqui para discutir se A mais B é C ou D. Você vai colocar o seu ponto de vista, colocar os seus argumentos e sua opinião, e eu vou dar o meu lado de tanto na área da ciência como também de uma pessoa que já está há 21 anos dentro do mercado do exercício físico. Isso a gente vai fazer crescer a nossa profissão. E não ficar falando que você falou que o rest pause não funciona, que você falou que o drop... Não, eu estou falando por causa do estudo que está aqui. Se você quiser, depois você me manda um direct, manda um inbox, que eu vou te mandar as referências para você buscar esse estudo. Mas você tem que entender que você não tem só a caixa do exercício para entregar. Você precisa, dentro do presencial e do mundo online, entregar atendimento. E onde você consegue esse feeling para facilitar você no mundo online e acelerar você no mundo online? O mundo presencial. Ah, mas eu preciso ser top no presencial para ser top no online? Hoje não mais. Mas você tem que entender de gente, pessoas diferentes, que você vai pegar muito mais pessoas diferentes dentro do mundo online. Se você consegue lidar com essas pessoas, você vai conseguir lidar com várias outras pessoas. Mas você precisa treinar isso na prática. Não adianta ficar lendo apenas livros onde transformam você em coaches. Não, o curso de coach que dura mais de 300 horas, você não fica só na teoria, você vai para a prática. Então você precisa estar na prática para você conseguir montar um ótimo produto online que vai fazer você alavancar no mundo online. Mais uma vez, eu falo, deixa aí nos comentários a sua opinião, o que você acha, como você vê, e a gente vai conversando sobre isso. Você pode me achar no Instagram, no Facebook, no YouTube, Método Personal Coach 4.1. Vou ter o maior prazer em responder você, mas você precisa escrever. Você também pode ter contato comigo pelo e-mail roberto@metodocoach41, método personal coach 41, porque não pode ter ponto.com.br. Repetindo, roberto@metodopersonalcoach41.com.br. Me manda e-mail lá para a gente ir conversando. Perfeito? Uma boa noite para você. Quinta-feira tem mais. Quinta-feira às 9h30 da noite. Na aula 6, eu vou mostrar para você que você nasceu pré-determinado para ter sucesso como personal trainer ou ser um fracasso como personal trainer. Quer saber por quê? A gente se vê na quinta-feira, então, às 9h30 da noite. Até lá. Valeu. Fui. Muito bom.